Fala aí, Nação Azul de boa, eu sou o Daniel Angelim, bora falar um pouquinho sobre a repercussão do que aconteceu ontem no dia do Cruzeiro, mais precisamente sobre o empate que acabou frustrando muito as expectativas de todos os nossos torcedores. Eu particularmente estava julgando os dois jogos fora de casa em conjunto para saber se o Cruzeiro tinha ido bem ou não, e no meu parecer final eu acho que apesar de ter empatado duas vezes contra dois adversários do G4 da competição fora de casa, eu achei que a soma dos resultados foi bem ruim para o Cruzeiro pela circunstância que a gente se encontra no campeonato. Mas já são águas passadas, né? Os 3 pontos já passaram na nossa porta, a gente não conseguiu agarrá-los. Então vamos repercutir o que o Luxemburgo falou na coletiva ontem, que inclusive justificou o porquê do Sobis ter sido titular e não o Thiago, dizendo que a zaga do Goiás era muito alta e que o Sobis tem um pouco mais de qualidade técnica, que ele poderia sair mais da área e tentar dar um tapa para achar algum companheiro no campo de ataque em melhores condições. Mas é frustrante porque a gente tá ligado, mano, que o Sobis não tem mais a qualidade para fazer isso. Num passado muito recente, o Sobis era esse cara que se movimentava bem, quebrava a marcação, com um passe achava um cara bem posicionado, com um bom chute fazia um gol. Só que hoje o Sobis mal consegue dominar uma bola e essa é a mais pura verdade, cara, por mais triste que possa ser falar isso. Até o Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, o Sobis, junto com a chegada do Filipão, foi uma das peças mais importantes para a nossa permanência na Série B. Eu acho muito isso. Entretanto, contudo, todavia, esse ano o Sobis está parecendo que está com câncer nas pernas, velho. Não consegue dominar uma bola. Teve inclusive uma imagem muito emblemática no segundo tempo, que alguém abre uma bola para ele na direita, ele estava muito rente à linha lateral, e a bola bate no pé dele e se perde pelo lado de campo, e ele mesmo ficou pistola com ele, deu um murro na própria mão. Então não dá para escalar o Sobis titular e esperar que ele vá fazer alguma coisa de positiva, cara. O Thiago é uma Brastemp, é um craque, tá super acima da média? Não. Mas ainda assim, na minha opinião, é uma peça hoje muito mais útil do que o Rafael Sobis. E se o Luxemburgo queria um atacante saindo da área, o Thiago é bem capaz de fazer isso também. Pelo Sub-20 jogou muitos jogos pelos lados de campo, pelo Cruzeiro mesmo, o time principal, ele já fez essa função saindo mais da área. Então eu sinceramente não consigo entender o porquê da escolha do Sobis, mas já passou. O Luxemburgo também falou muito sobre o rendimento do Wellington Ney por dentro do campo, e eu concordo demais. Tanto é que no pós-jogo ontem eu citei muito isso, que no segundo tempo, quando o Wellington Ney passou a atuar pelo meio, ele simplesmente pareceu outro jogador. Eu tenho notado que quando ele fica aberto pelos lados, ele tem muita dificuldade de receber a bola, talvez pela pouca subida do Cáceres ao campo de ataque, falta de apoio, não sei. Só sei que pelo meio ontem ele rendeu muito, o Cruzeiro teve uns 2, 3 contra-ataques excelentes, um acabou resultando no gol, uma jogada dele com passe para o Thiago, e o Luxemburgo disse que estuda utilizá-lo pelo meio. Eu acho legal. Agora, não é nem esse o grande problema. Se o Wellington nem for jogar pelo meio, quem vai jogar pelas beiradas de campo do Cruzeiro? Esse é que é o grande problema. E tem um agravante também, que o Bruno José vai fazer a avaliação para saber se teve uma entorse no tornozelo, se rompeu algum ligamento, se foi só uma pancada, uma luxação. Enfim, a gente não sabe se dá para contar com o Bruno José para o próximo jogo contra a Ponte Preta. Então, as beiradas de campo são hoje posições carentes no time do Cruzeiro, tanto pela esquerda quanto pela direita. José e Nem são as nossas melhores armas por ali. Se o Bruno José ficar fora e se o Wellington Nem for jogar pelo meio, quem vai fazer a ponta? Dudu? Felipe Augusto? Misericórdia, mano. Aí meu coração não aguenta, sabe? Aí então o Cruzeiro, com esse elenco limitado, com opções escassas, não tem muito para onde correr. Tanto é que ontem no segundo tempo não tinha tantas opções assim para mudar a história do jogo, né? Então não dá para culpar tanto o Luxemburgo também, porque é um elenco muito limitado. Mas é isso, o Wellington Nem foi muito bem pelo meio e fica a dúvida. Será que ele continua jogando por ali e teoricamente melhora seu rendimento? Ou, sei lá, cara, ou deixa pelo lado mesmo e tenta o Marcinho, o Marco Antônio? Enfim, mano, isso é BO pro Luxemburgo resolver. Eu só queria ganhar, sabe, cara, 3 pontos para tentar subir na tabela, mas tá difícil demais. E pegando o embalo nisso aí, Luxemburgo disse que ele traçou uma meta com o elenco de 10 vitórias até o fim do campeonato. Cara, 10 vitórias, pessoal. Eu tava vendo aqui agora, ó, o Cruzeiro tem apenas 22 jogos jogados, né? Já tem alguns times com 23 e 26 pontos somados, apenas 5 vitórias.
Então, assim, em 22 partidas o Cruzeiro venceu 5. Será que em 16 nós vamos conseguir vencer 10? Eu tenho muito minhas dúvidas. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Pera aí que eu vou selecionar. Eu sou cabeçudo demais e obviamente que eu cometi esse gafe. Show de bola. Então aqui, ó, o Cruzeiro tá com 22 pontos, 26 pontos na tabela e 22 jogos. Digamos que o Cruzeiro consiga esse objetivo de 10 vitórias que o Luxemburgo planejou. A gente iria a 32 jogos, né, jogados e 56 pontos. Estaria muito bem na tabela com essa pontuação. Entretanto, 56 não é o suficiente para um time subir. Os últimos 3 anos foi necessário pelo menos 62 pontos. Então, das 6 partidas restantes, o Cruzeiro teria que empatar exatamente as 6. Então, para fazer essa matemática do Luxemburgo valer a pena e se concretizar com o acesso do Cruzeiro, dos últimos 16 jogos, que são agora 10 vitórias e 6 empates, a gente não pode mais perder. Será que o Cruzeiro tem capacidade, tem elenco, tem ambição para buscar isso? Não sei. E provando para vocês aqui, ó, tem a tabela dos campeonatos dos anos anteriores, 2020, 19, 18. Vou mostrar para vocês aqui que 62 pontos nos últimos 3 anos tem sido suficiente para um time buscar o acesso, beleza? No ano passado, por exemplo, o G4, o quarto colocado foi o Cuiabá com 61, então o Cruzeiro com 10 vitórias e 6 empates chegaria a 62 e subiria. No ano de 2019, o quarto colocado foi o Atlético Goianiense com 62, então haveria um empate, né? E quem sabe nos critérios de desempate o Cruzeiro poderia subir. Então seria o suficiente. E 2018, o quarto colocado foi o Goiás, teve 60. Então nas últimas 3 temporadas, 62 pontos são suficientes para o acesso. Mas para fazer esse milagre acontecer, o Cruzeiro teria que vencer 10 partidas e empatar as outras 6. Não mais podemos perder na Série B. O que eu acho muito difícil, porque o nosso time não demonstra constância, estabilidade, repertório ofensivo. Nossos gols são sempre muito chorados, às vezes na base da sorte, outras na base do mérito, como foi ontem, que inclusive fazia tempo que eu não via um gol do Cruzeiro trabalhado assim, tendo uma jogada bem elaborada. Então é isso, cara. Eu continuo achando que é possível. Não é que eu acho, a matemática permite, né? O Cruzeiro ainda é capaz de subir, a matemática permite. Entretanto, eu acho muito improvável por todos os problemas que nós temos extracampo, dentro de campo, de elenco, deficiência técnica, tempo perdido com outro treinador. Enfim, eu acho que infelizmente vai ser mais um ano na Série B, mas torço muito e rezo muito para que eu esteja errado e que o Cruzeiro consiga de alguma forma buscar esse acesso, porque no fim das contas é o que interessa para todos nós. E o Luxemburgo falou também que a culpa do gol que o Cruzeiro sofreu foi do VAR, gente. E aí eu não concordo, sabe, cara? Foi o que eu disse na live ontem. O VAR errou em não ter analisado o lance e ter mandado voltar a saída de bola do Goiás? Provavelmente, tá, pessoal? É óbvio. Contra a imagem não tem como a gente brigar. O jogador do Goiás, se eu não me engano, era o Felipe Bastos. Estava, assim, já no campo do Cruzeiro, antes da bola ter dado a saída no meio. Então isso é um ato irregular. O juiz deveria ter voltado. Só que, cara, não dá pra falar que aquele meio metro, 1 metro que ele estava à frente, foi o que deu vantagem para ele se sobressair no lance. A jogada foi na direita, foi dentro da área. O Cruzeiro teve ela em seus pés com a oportunidade de cortar. E aí o Eduardo Brock não conseguiu chutar a bola para o meio do mato, erro individual na minha opinião, e aí originou uma nova jogada, com o cara do Goiás tocando a bola para trás ali na entrada da área e o Elvis acertando aquele chute muito feliz. Então assim, será que aquele meio metro que o Felipe Bastos estava na frente foi o suficiente para ele ter essa vantagem toda? E a segunda parte do meu questionamento é se não inicia uma nova jogada do ataque do Goiás quando o Brock tenta cortar a bola. Porque o VAR, ele analisa o último lance e não os últimos 5 minutos de jogo. Então, não sei, cara. Eu acho muito injusto você falar que o gol sofrido pelo Cruzeiro foi culpa do VAR e não da incompetência do senhor Eduardo Brock, que vinha fazendo boas partidas. E ontem, inclusive, eu estava pronto para elogiá-lo, mas ele vai e peida na farofa como peidou. E pra mim é triste, cara. O cara não conseguir dar um chutão pro meio do mato é muito triste. Mas enfim, esse é o Brock
que a gente conhece, que a gente tem costume de ver. Essas atuações acima da média que ele teve em 2 ou 3 jogos foram, na verdade, pontos fora da curva, mas que ele consiga recuperar isso aí. E sobre o Moreno, pessoal, para a próxima partida contra a Ponte Preta, Luxemburgo disse que o Moreno vai estar à disposição do Cruzeiro, entretanto ele vai chegar na madrugada, acho que meia hora no aeroporto de Confins, 1h30, 2 horas em Sete Lagoas, que é onde o time vai estar, e talvez pelo cansaço da viagem e tal, ele não seja titular do time, que vá para o banco ficar como opção. E aí eu pergunto para vocês, mais vale a pena colocar um Moreno não 100% dentro de campo, com esse cansaço todo da viagem e tal, e ter um Sobis mais uma vez ou um Thiago, ou vale a pena ter o Marcelo Moreno 80%? Eu, sinceramente, cara, eu vou falar um negócio para vocês. Qualquer opção é melhor que o Sobis. Coloca eu de centroavante que eu faço mais que o Sobis. Thiago, eu acho que é quem larga na frente, mas eu, sinceramente, pela liderança que o Moreno tem, pela fase que ele vive na seleção boliviana, artilheiro das eliminatórias, coloca o Moreno, mano. Se ele tá 70%, coloca o Moreno. Se ele vai estar com olheira, coloca o Moreno, mano. A fase do cara é boa. Pelo Cruzeiro ele vinha fazendo boas partidas. Então, assim, se tiver 70% apenas com cansaço, coloca o Moreno e deixa ele tentar resolver. Acho que o Cruzeiro, se pretende vencer essas 10 partidas, tem que colocar o que ele tem de melhor tecnicamente dentro de campo. E para mim, o Moreno hoje é o melhor centroavante que nós temos à disposição, mas eu queria saber da opinião de vocês. Vai com o Moreno 70% ou vai com o Thiago e sobe 100%? Eu prefiro o Moreno. Deixa o like aí para dar aquela moral pra gente, se inscreva no canal que é muito importante também e use os comentários aí embaixo do vídeo para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Forte abraço pessoal, até 8 horas da noite, tamo junto, é nóis.